Salve, salve pessoal! Vamos a mais uma obra dessas de leituras obrigatórias aí para o vestibular da CAF. É dessa fera aqui, Lígia Fagundes Telles, né? Como vocês podem notar, a Lígia nasce em 1923, então tem 97 para 98 anos. E aí esse Eduardo Portela que fez uma seleção dos melhores contos de Lígia Fagundes Telles. E é importante então a gente ter uma noção legal dessa escritora para quem vai fazer a prova, mas também para a gente ter uma noção legal da literatura brasileira de uma maneira geral, né? Ela é a grande dama da literatura brasileira atualmente. Ela, cronologicamente, ela é classificada como uma escritora da terceira fase modernista, a geração de 45, também chamada de geração contemporânea ou geração do pós-modernismo, tá? Então, ela está aqui, né? O fato dela um pouquinho mais nova, e ela é contemporânea da gloriosa Clarice Lispector, que a gente tem que considerar, também aparece aí nessa coletânea com crônicas, né? Nessa lista de leituras obrigatórias com crônicas de amor e de amizade, e tem algumas técnicas que a Clarice Lispector desenvolve e que também a Lígia Fagundes Telles incorpora à sua literatura. Os títulos dos contos são esses aqui que eu estou passando para vocês agora: Verde Lagarto Amarelo, Apenas o Saxofone, Antes do Baile Verde, Eu Era Mudo e Só, As Pérolas, Herbário, Pomba Enamorada, Uma História de Amor, Seminário dos Ratos, e é uma coletânea muito abrangente, tá, gente? Ela pega a coletânea, é uma coletânea que abrange uma parte grande, assim, tem texto que foi escrito em 1960, texto que foi escrito em 1970, texto que foi escrito em 1980, enfim, uma coletânea que dá uma panorâmica legal, né? A Confissão de Leontina, Missa do Galo, A Estrutura da Bolha de Sabão, A Caçada e A Mão no Ombro e Presença, né? A presença e a mão no ombro. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que a mão no ombro já caiu na prova anterior, já teve uma referência a mão no ombro. E também já teve uma referência ao conto A Caçada. Então, eu acho improvável que a CAF volte a falar sobre esses contos aí, tá? São 16 contos, como vocês podem perceber, 16 contos que dão uma panorâmica sobre a obra da Lígia Fagundes Telles. Vamos chamar atenção para alguns aspectos importantes assim e diferenciados daqueles contos que são os contos mais famosos, são os contos que podem aparecer nessa provinha agora, tá? Então, o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês é que há contos na coletânea, não todos, mas há contos na coletânea que a gente pode inserir numa espécie de tendência da literatura durante os regimes opressivos, os regimes ditatoriais vividos na América Latina ao longo das décadas de 60, 70 e até 80, que é o realismo fantástico. Notem que a ideia de realismo fantástico, que também pode aparecer como realismo mágico ou realismo maravilhoso, ela é contraditória, né? Porque se é realista é difícil ser fantástico, ser fora do real. Se é realista é difícil ser mágico, né? Então, qual é que era a ideia desse tipo de texto? Esse tipo de texto, ele trabalha fazendo uma crítica social à realidade, usando elementos que são elementos fora da realidade, elementos inverossímeis, elementos que de certa forma, coisas que não podem acontecer, né? Que estão fora dessa realidade mais material. E aí eu selecionei um conto, que é um conto muito famoso, inclusive já foi título de uma outra coletânea da Lígia, Seminário dos Ratos. Esse conto é justamente de 1977, época da ditadura militar brasileira, né? Tem gente que diz que não é ditadura falar, né? Não é ditadura, então é um regime revolucionário brasileiro, o regime civil militar brasileiro, sabe? Fica a critério de vocês. O detalhe fundamental
é que o Brasil vivia um regime que era um regime que sim oprimia todo o contraditório, né? Suprimia o contraditório, às vezes matando, às vezes torturando, às vezes dando sumiço e por aí afora. Então esse conto, ele tem de ser encarado, esse conto, Os Ratos, ele tem de ser encarado como uma alegoria dessa nossa estrutura, né? Nesse conto, o enredo do conto é bem fácil, né? Ele trata da realização do sétimo seminário dos roedores e é uma reunião de burocratas ou tecnocratas, né? As autoridades dos regimes opressivos se reuniram em uma casa de campo. A casa de campo tinha sido toda ela reformada para debater sobre o número excessivo de ratos, a proporção de 100 para cada homem. Para cada homem havia 100 ratos. Então vivia-se uma crise nesse regime. E eles se reúnem lá. Notem que não há nome das personagens, só há cargos. Então, o secretário do Bem-Estar Público e Privado, ele é o chefe que está gerenciando esse seminário, e ele tem o subalterno, o chefe de relações públicas. Notem que esse cara que é o chefe de relações públicas, ele é justamente aquele cara responsável pelo contato com a imprensa. E eles comentam ali no conto as relações da imprensa, né? Tem um jornalista que é crítico, aí o chefe de relações públicas diz, esse cara é comunista, é um comunista maldito, ele ia escrever qualquer coisa contra o governo, e assim por diante. Então tem todo esse fundo político da realidade brasileira vivenciada naquela época. O que acontece é que, ao final do conto, ocorre uma verdadeira infestação dos ratos, e os ratos comem absolutamente tudo. Só um sujeito consegue se salvar, porque se esconde dentro da geladeira que tem na cozinha. Tá certo? Então, o Seminário dos Ratos é um conto que a gente poderia inserir facilmente aqui nessa ideia de realismo fantástico, de realismo mágico, que é fazer, através desse tipo de texto, né, esse texto no qual ocorrem eventos fantásticos, fora da realidade, eventos mágicos, como a infestação dos ratos, que acaba comendo todas as autoridades do governo, né? Sobra uma pessoa só. Uma crítica, um fundo de crítica social. Tá? Então, através desses textos, usando fantástico, usando mágico, usando maravilhoso, a Lígia Fagundes Telles estaria fazendo uma crítica à ditadura brasileira, ditadura que ainda subsistia na época, ano de 1977, quando foi lançado. Eu acho que é muito provável que apareça esse conto. Esse conto é muito famoso. Mas tem outros contos que podem aparecer também. Tá? Tem dois contos nos quais fica marcada a ideia de intertextualidade. Esse conto aqui, Eu Era Mudo e Só, é um conto feito a partir de um poema de um poeta português, Guerra Junqueiro. Então ela lê o poema, conhecia o poema do Guerra Junqueiro e vai lá, inspirada no poema, ela escreve o conto Eu Era Mudo e Só. E também tem outro conto importante, Missa do Galo, que é uma releitura, tá, de um texto do Machado de Assis, muito famoso também, um conto no qual ela narra a história de uma leitora que lê Missa do Galo do Machado de Assis. É bárbaro esse conto aqui, Missa do Galo do Machado de Assis é maravilhoso, e o conto da Lígia Fagundes Telles é excepcional também. Tá? Nos textos da Lígia Fagundes Telles, eu queria chamar a atenção de vocês que o tempo psicológico ele é mais importante do que o tempo cronológico. Na literatura da Lígia Fagundes Telles ocorre uma grande investigação do pensamento do ser humano. Então é pouca ação e muita reflexão. Por isso a gente diz que, no caso da Lígia, ela é uma escritora que explora o pensamento, a reflexão, o íntimo, né? O pensamento mais íntimo das personagens. E esse tempo cronológico aqui, que geralmente é o tempo da aventura, da ação, ele acaba ficando em segundo plano.
tá certo? Como é que ela explora esse pensamento dos personagens? Os personagens acabam instaurando monólogos interiores. Eles acabam instaurando monólogos interiores extensos ao extremo, como se a personagem estivesse falando consigo mesma. E aí a ação fica em segundo plano e o que o personagem está pensando vem em primeiro plano. Tá? Esse aspecto é um aspecto importante, muito importante para gente considerar quando for analisar a obra da gloriosa Lígia Fagundes Telles, que ela é marcada pelo monólogo interior. E às vezes, muito frequentemente, acontece o uso do discurso indireto livre. O que é esse discurso indireto livre? Rememorando, a gente tem o discurso direto. E então João falou, diz o narrador. E então João falou, 2 pontos. Nossa, que maçada esse texto, certo? Então João falou isso, eu boto o João a falar ali. Esse é o discurso direto. O narrador abre o espaço para a fala da personagem. O que é o discurso indireto? O narrador fala o que o João falou, e então João falou que era uma maçada estudar literatura para a prova da ACAF. Então João falou que era terrível, em cima da hora, ter que estudar os textos para a literatura da ACAF. Então o narrador ele fala aquilo que o João falou, esse é o discurso indireto. E o que é o discurso indireto livre? É quando a voz do narrador se mistura à voz do personagem. A gente passa da voz do narrador para a voz do personagem e nem se dá conta, tá? Nem se dá conta, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso considerar que é o narrador falando, era o caçador ou a caça. Não importava, não importava. Ele sabia apenas que tinha de prosseguir, correndo, sem parar por entre as árvores, caçando ou sendo caçado. Ou sendo caçado, então aí parece que é o personagem que já assumiu a linha da narrativa. Tá? Então essa mistura de discurso direto com discurso indireto, quando se misturam as vozes do narrador e a voz do personagem, a gente tem o discurso que é o discurso indireto livre, muito utilizado no monólogo interior. Isso faz da literatura da Lígia Fagundes Telles uma literatura marcada pelo intimismo. Então é uma prosa introspectiva, aguardem essa expressãozinha, uma prosa que fala, um texto que fala do interior das personagens, dos traumas das personagens, né? E muito frequentemente essas personagens passam por experiências que são experiências tão marcantes, experiências tão estranhas, experiências tão traumáticas, que acaba gerando um fluxo de consciência. Né? Do nada a personagem acaba tendo um jato, uma verdadeira cachoeira de recordações, reflexões, sensações que sentiu anteriormente. E essa técnica literária, ela é uma técnica literária presente também na Clarice Lispector, mas é muito marcante em alguns dos contos de melhores contos de Lígia Fagundes Telles. Esse fluxo, a ideia de jato, tá? Ele busca transcrever justamente o processo do pensamento do personagem, né? E aí, nessa toada, misturam-se o raciocínio lógico, tá? Mas também misturam-se impressões pessoais, sensações que o cara teve e basicamente uma livre associação de ideias. Então, perde-se a linearidade da narrativa. A narrativa fica toda desordenada, porque se é um jato, se é um fluxo, se é uma cachoeira, as coisas vêm todas muito embaralhadas, quando a escritora faz uso desse fluxo de consciência para passar aquilo tudo que está se passando na cabeça da personagem no momento dado da narrativa, no momento traumático, um momento marcante da narrativa. Tem um conto chamado Noturno, que a guria está tão estressada com o par dela, o companheiro dela, que ela acaba, sabe, fazendo uma viagem assim, volta para casa, que era a casa da infância dela, a casa da juventude dela, ela revê todos os parentes, e isso tudo num lapso, né? Em minutos acontecem coisas que muito frequentemente a gente imaginaria, nossa, isso demorou horas para acontecer, né? O conto chama-se Noturno,
né? Deixa eu ir lá pegar esse conto aqui, que esse conto é um conto maravilhoso também, Noturno Amarelo. A Laura é a narradora desse conto, e o que que acontece com a Laura? O caminhão acabou a gasolina do carro, que eles estão indo para uma festa, né? E o companheiro dela fica todo irritado, tá xarope, assim, tá, sabe, tá chato. E a Laura pensa, o que que eu tô fazendo com esse cara, sabe? Então, olha só, a ideia do desencontro, assim, o que que eu tô fazendo com esse sujeito aí e tal, ele todo grosseiro com ela. E aí ela acaba saindo do carro, assim, começa a caminhar, sente um perfume diferente, e aí ela vai atrás daquele perfume, guiada por esse perfume, a ideia da literatura da sensação, desperta pelo perfume, ela segue adiante e encontra a casa onde ela viveu quando era mais jovem, reencontra os parentes, e Noturno Amarelo é uma referência à música de piano que uma parente dela toca e que faz com que ela se emocione, se empolgue. Então notem esse aspecto de quebra de linearidade narrativa, porque depois, quando volta a real, o cara está acabando de colocar gasolina no carro, passaram-se pouquíssimos minutos, 1, 2, 3 minutos, e nesses 2, 3 minutos ela conseguiu reencontrar os amigos da juventude, reencontrou os amores errados da juventude e tudo mais. Então, Noturno Amarelo é um texto no qual aparece esse aspecto aí, né, do intimismo da personagem, do fluxo de consciência da personagem. Em geral, gente, esses contos são contos bastante pessimistas, assim, né? Porque são ligados ao tema dos desencontros amorosos. A própria Laura fica, sabe, decepcionada, absurdamente decepcionada com esse companheiro que a trata dessa maneira tão grosseira, né? Então ela se ressente disso. Anota aí que trata da vida de uma mulher decepcionada com o amor, tá? Agora, voltando a falar lá sobre Lígia e a intertextualidade, aqui a gente também tem a ideia de um desencontro amoroso. Nesse conto, Eu Era Mudo e Só, o marido, Manuel, ele fica só viajando enquanto a mulher fica falando com ele. A mulher fica falando com ele e ele fica só falando, o que que eu tô fazendo com essa mulher, cara? Olha só, aí a Fernanda, minha esposa, é uma esposa exemplar, mas, cara, não tem nada a ver comigo, não tem mais nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com aquilo que eu pensava para a minha vida. Então, em Eu Era Mudo e Só, assinala o mutismo do personagem, porque o Manuel, tá, o narrador, ele não fala, ele só pensa, é um conto inteiro sobre uma reflexão do Manuel, não tem ação, ele não responde, ele só fica escutando a Fernanda, esposa exemplar, falando para ele das coisas que são as coisas práticas da vida e ele viajando da vida que ele estava. Então, de novo, a ideia do desencontro entre o Manuel e a esposa, a Fernanda. Tem um outro conto também, esse conto, vocês lembrem-se, ele pode ser classificado como um conto marcado por intertextualidade, porque ele é feito a partir de um poema de Guerra Junqueiro, a um poeta português, tá? Mas tem outro conto que eu acho que também é um conto que se destaca desse conjunto de narrativas, que é Missa do Galo. É um conto muito famoso de Machado de Assis. E nesse conto famoso de Machado de Assis, o gurizão, né, o Nogueira, ele está esperando para ir para a Missa do Galo. Ele é um gurizão, tem 17, 18 anos, é estudante, e ele está morando na casa do padrinho para estudar no Rio de Janeiro. A Missa do Galo que ele ia assistir era a Missa da Corte, era uma missa famosa, tá certo? E aí, de repente, do nada aparece a esposa do dono da casa, e a esposa do dono da casa fica ali, sabe, conversando com ele, rola uma atmosfera de sedução, né? Aparentemente podia ter rolado alguma coisa entre o Nogueira e a Conceição, que é a esposa do dono da casa, mas não rolou nada. E o que a Lígia faz? A Lígia coloca uma leitora, é a perspectiva de uma leitora que está lendo o conto do Machado de Assis. Então, por isso que a gente diz que tem uma intertextualidade, aí aparecem fragmentos de Missa do Galo do Machado de Assis nesse conto da
gloriosa Lígia Fagundes Telles. Ao final, depois de ter terminado de ler o conto, ela vai lá e apaga a luz, né? Apaga a luz porque acabou a história. Mas é maravilhoso, esse conto é excepcional. Os dois são muito bons, tá? Além disso, características assim que a gente pode considerar, tá, gente? São narrativas marcadamente urbanas, né? Não tem texto regionalista, não tem texto falando... É a vida nas cidades, é esse homem pós-moderno, fragmentado, traumatizado, com a cabeça que é um balão e por isso volta e meia rola um fluxo de consciência aí, tá? E muito frequentemente aparecem personagens femininas que são personagens femininas em vias de se emancipar. Eu queria lembrá-los que ela é uma escritora de 1923, ela em 43 ela já era uma mulher adulta, já presenciando todas as mudanças porque passava o viver feminino no Brasil. E aí ela coloca algumas personalidades que são personagens femininas, e essas personagens femininas elas acabam vivendo uma liberdade nova, mas acabam vivendo também crises, que são novas crises, tá? Se for para comentar de alguns outros contos, eu queria chamar a atenção de vocês para esse conto aqui, Verde Lagarto Amarelo, conta a história de um cara chamado Rodolfo, e ele tem um irmão que o irmão mais novo, o Eduardo, é o caçula. Então ele, que é meio gordo, ele acha que ele sempre foi preterido, sempre foi deixado em segundo plano pela família. Né? E o Eduardo foi ali para convidá-lo para ser padrinho do filho dele, que estava, né, que nasceria em breve. E o Rodolfo recusa, bem grosseiramente recusa, e mostra-se traumatizado com essa ideia. E quando chega no final, o Eduardo acaba jogando um envelope sobre a mesa, e esse envelope sobre a mesa supõe-se que seja um livro. Adivinha o que o Rodolfo era? O Rodolfo era um escritor. Então é como se essa iniciativa do Eduardo, ela invadisse a última área na qual o Rodolfo superava o Eduardo, que era a área da escrita. Vocês imaginem, né? Então tem todo esse aspecto assim que é a rivalidade familiar. Nota a ideia de pessimismo, a ideia de relação complexa familiar, tá? Apenas um saxofone, a gente pode chamar a atenção dessa personagem aí, que é chamada de Louisiana, e essa personagem, ela é uma personagem que ela é amante, tá? Ela tem um velho que a sustenta, tá? E além de ter esse velho que a sustenta, que é um velho muito rico, ela também tem um jovem, que é o jovem que, sabe, com quem ela, assim, na boa, o jovem que a satisfaz sexualmente, porque o velho não satisfaz, né? Mas ela se vê sustentada, então ela é uma mulher extremamente recalcada. E por que ela é recalcada? Porque ela teve num antigo saxofonista um cara que era o sujeito que ela considerava ser o amor da vida dela, mas que ela foi responsável por afastar esse saxofonista da vida dela. Então é uma mulher desencantada da vida, é uma mulher infeliz, é uma mulher, ela é materialista, tá? Ela, quando está estressada, vai lá e decora o apartamento, e aí aparece um personagem aqui que é o René, o decorador, e é um personagem interessante para a gente perceber assim, porque ele que desestressa ela, mas ela sabe que todo aquele carinho, todo aquele afeto que o René devota a ela é pura falsidade, única e exclusivamente porque ela é uma mulher rica que sustenta o René. Então, esse apenas um saxofone coloca em pauta essa mulher mais emancipada. Esse conto aqui também é muito famoso, também teve uma coletânea com o nome antes do Baile Verde, é narrado em terceira pessoa, e ele conta a história da protagonista Tatisa, né? A Tatisa quer ir no baile de carnaval. Só que o que acontece, gente? O pai da Tatisa está agonizando no quarto do segundo piso. Tá? E ela vai sair naquela noite, imagina, ele pode morrer. E a empregada da Tatisa, a Lu, também vai sair. Então ela não vai ficar ali, ela também vai para o baile, né? Ela tem um namorado, ela vai para o baile. E as duas discutem, arrumam os vestidos, se arrumam e saem
e no final ainda ouvem, quando estão saindo, ainda ouvem um arfar forte no piso de cima que pode ter sido o último suspiro. Nota que nesse conto tem essa oposição entre a festa, né, a ideia da celebração do carnaval e a ideia da agonia da morte. Entre os dois, no caso da Tatisa abandonou o pai agonizando e foi para o baile. Tá? Então é importante a gente perceber que aí a gente tem essa ideia difícil, né, complexa, da ideia de o personagem ficar entre o respeito ao pai e a celebração. Respeito ao pai numa hora que é uma hora tão delicada. Tá? Então é um conto bastante forte. A Tatisa, a mocinha, chega e acaba escolhendo a celebração em vez de ficar junto do pai, né? Forte, né, pessoal? Bom, esse conto aqui é aquele conto que eu já falei para vocês, Eu Era Mudo e Só, né? Um conto em que aparece o cara que se sente absolutamente oprimido, né? E é interessante a gente perceber que o Manuel acaba, através de um monólogo interior, que é o conto todo é um monólogo interior, tá? Ele acaba mostrando de novo, essa ideia da frustração com a vida amorosa. E outro texto igualmente importante é As Pérolas. As Pérolas trata de um colar de pérolas, né? O Tomás, ele é um marido mais velho e está doente de uma moça jovem, né, muito bonita, a Lavínia. E a Lavínia vai a uma festa e ela vai levar um colar de pérolas lindíssimo. Só que o que o Tomás fez? Tomás pegou e escondeu o colar de pérolas, só de sacanagem. Porque o Tomás tem ciúme, né, da Lavínia, que vai sair enquanto ele está ali doente, e tem ciúme de que a Lavínia possa se encontrar com um sujeito que é um sujeito que, sabe, considera a Lavínia muito bonita, tá? E aí o Tomás esconde. Quando a Lavínia acaba decidindo ir, mesmo sem levar o colar de pérolas, e aí antes de a Lavínia sair, ele pega e chama ela da janela mesmo, ela já está saindo. Ele chama ela da janela e atira o colar de pérolas para ela ir, tá? Então é a ideia de novo do fim de um romance, né? O fim do amor e assim por diante, tá certo? Esse aí foi um panorama de melhores contos de Lígia Fagundes Telles. Galerinha, boa prova para vocês aí, tá? Um bom estudo e até mais, gente.